Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, ó, olha só, meu amigo, olha só, aqui, ó, isso aqui não funciona, ó, isso aqui não é... Quando eu passar a folhinha dela, ela sai, ó, sai, Você crê mesmo? Então pega o teu envelopezinho ali, pode pegar. Você vê, 9 anos, ó. Você viu o que ele falou? Vou fazer meus pais felizes. E vai mesmo. Bom dia! Bom dia! Tão feliz com essa manhã, para nós muito especial. Meu nome é Guilherme, faço parte dessa comunidade e a gente tem vivido já há quase 2 anos, na verdade quase 3 anos já, sonhando com essa igreja. E hoje é um momento especial e eu não poderia começar antes de agradecer a todos vocês. Talvez chegaram aqui por algum convite, por algum motivo você deve ser um pouco tem um pouco atrás da orelha com relação à igreja e nós te entendemos completamente. Eu costumo dizer que se eu não fosse cristão já há um bom tempo, talvez eu também teria muita dificuldade de me relacionar com esse povo que acha que é meio extraterrestre e normalmente olha com um olhar meio superior para a humanidade. E a nossa intenção com essas próximas 3 semanas é tentar nada mais do que falar sobre Jesus Cristo e a sua missão aqui na Terra. A nossa intenção como série de mensagens falando sobre essa igrejafobia não é transformar essa instituição, a Ponte, em uma igreja legal, diferente, que fala sobre algumas coisas que outras não falam. Não é isso, a gente não está querendo criticar a igreja A ou B, mas a nossa intenção é falar sobre a pureza do Evangelho. E nós, por causa dessa organização, e a gente fala nós porque nós somos considerados evangélicos, nós não somos todos iguais. Nós também não queremos dizer que nós somos as pessoas que detêm toda a verdade, que nós não somos falhos. A gente falha porque nós somos seres humanos e por isso essa organização também é falha. Mas nós temos tentado buscar através do Evangelho puro de Jesus. Vocês viram aqui os trabalhos sociais, a gente tem feito tanta coisa. Nós queremos nessa série pedir a autorização para você pelo menos abrir o seu coração e o seu ouvido para ouvir um pouco mais aquilo que a gente tem para falar nessas 3 semanas. Então, você é muito bem-vindo aqui, você que não gosta de igreja, você que não gosta de Deus, que tem uma raiva muito grande, você que passou por alguma frustração. Eu tenho certeza que você não está no lugar correto, você está no lugar certo. Apesar da gente não parecer, nós somos uma igreja. E a nossa intenção aqui nesse momento é justamente falar sobre essa pureza, do que nós vamos falar bastante do Evangelho. O Evangelho significa literalmente a boa nova, a boa notícia que Jesus Cristo veio trazer. E meu irmão, a gente vai encontrar aqui tantos problemas nessa caminhada, porque é normal a gente ficar frustrado na nossa vida. E essa música que a gente cantou faz parte um pouco dessa nossa introdução. Essa música ela é escrita por um cara muito especial no rock brasileiro, Herbert Viana, mas ele escreveu essa música, o cara é fenomenal. Ele escreveu essa música em menos de 10 minutos. Ele estava com a sua namorada que ele tinha de moto, e quando ele estava no restaurante ele começou a pensar. Ele tinha lido um livro do Jorge Amado e falava justamente sobre um bar no Cais do Porto, que era um local alto, onde as mulheres dos pescadores elas ficavam e subiam para este bar, nesse lugar bem alto onde ficava o farol. E elas ficavam na expectativa dos seus maridos que sempre saíam de casa e elas não tinham certeza se eles iriam voltar. E essa tensão da vida faziam elas esperarem com algumas lanternas, ajudando o farol para mostrar o caminho para os seus maridos quando eles retornavam à noite. Mas essa música relata bastante, talvez, um pouco do momento que nós todos vivemos, ou que a gente já viveu, ou que a gente vai viver ainda, porque a gente sabe que na nossa caminhada nós vamos ter problemas e complicações, nós vamos ter desespero para falar assim, aonde que está essa luz no fim do túnel? E o Herbert Viana foi muito feliz quando ele escreveu essa letra, lógico, pensando um pouco nas mulheres que ficavam ansiosas pela volta dos seus maridos, mas ao mesmo tempo, aquela lanterna, aquele farol, era o guia para que os barcos se atracassem de volta ao porto. E todos nós aqui, até você que não é cristão, que você que não acredita em Deus, você é ateu, e mais uma vez, você é muito bem-vindo nesse lugar. Todos nós temos algumas perguntas que a gente não consegue responder. E essas perguntas elas vão permear talvez a nossa vida inteira. Por que eu estou aqui? Por que eu nasci? O que significa a vida? Quando eu morrer, para onde eu vou? Nós temos os desesperos familiares, às vezes saúde, às vezes negócio. A gente se sente um pouco dentro dessa música assim. Eu estou na lanterna dos afogados,
tem que chegar logo na minha hora, estou sofrendo demais. E essa música ela vai talvez introduzir um pouco o que vamos falar nessas 3 semanas, porque nada melhor, a gente vai falar sobre Jesus, o Evangelho, a boa notícia, começando com a história de Jesus Cristo e o seu primeiro milagre. Jesus Cristo, para você que não acredita que Jesus é o Deus encarnado, a fé cristã ela surge do pressuposto que aqueles que estavam antes de Jesus acreditavam que o Filho de Deus iria vir, que ele iria tirar o pecado do mundo, e nós que viemos depois de Cristo, nós temos a nossa fé desse Jesus que veio e morreu. Ah, mas ele não morreu pelo meu pecado. Mas tem que conceber pelo menos uma coisa, que este Jesus é um Jesus histórico. Isso aí ninguém consegue negar, é fato. Este Jesus é histórico, ele viveu durante 33 anos, ele foi morto sim em uma cruz. Agora, começa depois a partir da nossa compreensão do que este Jesus fez, o que este Jesus significa para nós. E nós cremos que a grande diferença de Jesus para qualquer outro salvador do mundo, porque se Jesus viesse simplesmente para viver, ele seria um grande exemplo. Mas Jesus, a gente crê que ele veio para morrer, e aí ele se tornou o nosso salvador. É por isso que a gente se reúne aqui todas as finais de semana, porque nós entendemos um dia que esse Jesus fez algo tão maravilhoso por nós, que a gente não tem como não se reunir aqui para expressar o nosso amor. Mas o problema é que nessa caminhada, e a gente vai ver aqui um pouco, é que nessa caminhada muita coisa foi sendo introduzida e atrapalha a beleza do que é o relacionamento real com Jesus. Talvez você não tenha raiva de Jesus, talvez você tenha dificuldade de se relacionar com essas coisas que foram inventadas em torno da mensagem linda do Evangelho. Então, o que nós queremos aqui é que você simplesmente, pelo menos uma vez aí, fala assim, beleza, eu estou com preconceito, eu vim para cá mesmo, então, mas eu quero preparar meu coração aqui para ouvir, se eu gostar, massa. Eu não sou ninguém especial para tentar te persuadir. Nós cremos que quem pode fazer isso é o próprio Jesus, que ao terceiro dia ele ressurgiu, e nós queremos piamente que Jesus Cristo está aqui conosco nessa manhã. E aí esse Jesus Cristo, ele vai introduzir o porquê ele veio através do seu primeiro milagre. E é um primeiro milagre um pouco diferente. Se eu e você fôssemos Jesus, talvez a gente pensaria em outro tipo de milagre para introduzir a nossa caminhada. Todo mundo aqui tem a primeira experiência do trabalho, todo mundo aqui tem os seus primeiros dias de casado, todo mundo aqui tem uma experiência, sei lá, que havia expectativa na sua, digamos assim, na sua atuação, e Jesus escolhe então um casamento para expressar quem ele era, o que ele veio fazer, o que ele veio trazer, e por que ele era o cara que poderia trazer o que ele trouxe para mim e para você. Então eu queria que você, se você tem sua Bíblia aí, se você não tem problema, nós vamos passar aqui, nós vamos ler a história desse primeiro milagre de Jesus, que está no Evangelho do São João. A gente fala, vocês ouviram falar aqui talvez umas 3 ou 4 vezes já sobre um negócio chamado Evangelho, e na Bíblia cristã nós temos 66 livros, nós temos 39 no Velho Testamento e 27 no Novo. A partir de Jesus, e os primeiros 4 livros do Novo Testamento, eles são chamados de Evangelho. Evangelho significa literalmente a boa nova, a boa notícia. E ela conta de uma perspectiva diferente. Cada amigo de Jesus conta um pouco da sua história. Então nós temos o Evangelho de São Mateus, nós temos o Evangelho de São Marcos, Lucas e o Evangelho de João, que provavelmente, se você for estudar um pouco mais e entender, João foi talvez o maior, o melhor amigo de Jesus Cristo. E João então agora vai relatar o primeiro milagre de Jesus de Nazaré. E no capítulo 2 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, diz o seguinte, você pode acompanhar aqui no nosso telão também. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus, o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que eles mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações dos cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros de água. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água e os encham até a borda. Então lhes disse, agora leve um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. O encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubesse os serviçais que haviam tirado da água. Então chamou o noivo e disse, todos servem o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora.
Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou e revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse primeiro milagre de Jesus, ele é bastante interessante. Como eu falei aqui, Jesus escolheu o primeiro milagre da sua caminhada com um casamento. Humanamente falando, assim, quando você olha, você fala assim, talvez ele foi um sábio, por que ele não, sei lá, ele curou um aleijado ou um cego? Por que ele não fez um milagre, talvez, que fosse chamar a atenção, mas transformar a água em vinho? Imagina que um político se preparando agora para a corrida, né? Alguns vereadores agora, eles aparecem do nada, a gente nunca vê, mas aparece agora nesse período que vai se aproximando das eleições, e alguns vão ser a sua primeira aparição pública, eles vão começar a se preparar, e todos eles têm algumas pessoas que vão cuidar da sua carreira, eles vão saber direitinho o que aquele vereador, ou aquele cara que está almejando por um cargo político, por qualquer talvez profissão, as pessoas vão preparar aquelas pessoas, aquele homem ou aquela mulher, para assim, olha, é essa a sua primeira aparição, você tem que estar preparado, porque, lembra, a primeira impressão é que fica. Imagina o chefe de gabinete, as pessoas que estão em volta dele, os assessores, olha, meu irmão, você não pode errar, você tem que explicar muito bem porque vai ser a sua primeira aparição pública. E agora Jesus escolhe, de mesma forma que o povo estava assim, a caminhada, Jesus viveu durante 30 anos, depois de, quando ele foi começar o seu 30º ano, Jesus começa o seu ministério. E aqui nessa cidade, chamada Caná da Galileia, Jesus se depara com um casamento. E este casamento então acontece um fato interessante, o vinho se acaba. Fala assim, mas irmão, que a importância, por que Jesus escolheu um negócio tão pequeno, transformar a água em vinho? E nós podemos entender agora, um pouco mais partindo da compreensão do contexto histórico, que o casamento, para nós já é um negócio muito grande, assim, as pessoas se preparam durante muito tempo. Eu faço bastante casamento e eu vejo as noivas preocupadas, como é que vai ser aquele casamento, elas ficam sonhando, os noivos, alguns também, mas nem tanto quanto as mulheres. A maioria das vezes as mulheres, elas ficam desesperadas com a música, qual o tipo de flor que elas vão usar, e essa preparação, ela às vezes até começa 1 ano, 2 anos do casamento. Mas o casamento judaico, ele tinha uma dimensão que é muito maior do que nós conhecemos hoje em dia. O casamento, ele durava às vezes até 10 dias, 12 dias, 2 semanas. Era uma festividade que se reunia, não era simplesmente pensando só no indivíduo, o noivo e a noiva, mas era um contexto até mesmo econômico, de comunidades. Então se pensava, desde quando a criança era gerada, depois ela tinha nascido, os pais já começavam a planejar com quem o meu filho ou a minha filha irão se casar. Era um movimento, era a festa da vida. O casamento então, parava tudo. Imagina o povo viajando, chegando numa grande fazenda ou no local, e a festa começava a acontecer, e o vinho era responsável por manter a alegria da festa. Não era uma rave que o povo usava lá, o doce ficava 14 dias. Não era isso não. O povo dormia, mas acordava e a festa continuava, eles continuavam comendo, e o vinho simboliza a alegria. O Novo Testamento, ele usa muito dessas imagens, essas figuras para representar alguns sentimentos, e o vinho representa a alegria. Não é que o vinho, a gente pode talvez aqui comparar o vinho com um docinho da festa do casamento acabou. E por que acabou a festa se acabou o docinho? Porque aqui, assim, no Brasil, eu nunca fui num casamento que falou assim, olha gente, sobrou um docinho, quer levar para casa, se você não pegar os primeiros 40 segundos, quando falou, liberou a vez de doce, você fica sem. E assim, todo mundo fala assim, é um absurdo. O pessoal pega muito, mas ninguém vai lá e pega um. É porque o cara vai lá e vai enchendo. É minha mãe, meu pai, minha esposa está sentado na mesa, meu filho está lá. E todo mundo sai passando mal depois de comer. Mas docinho normalmente acaba em 40 segundos. O vinho a gente não pode comparar com o docinho, meu irmão. O vinho ele representava realmente assim, a condução, era a continuidade da festa. E aí Jesus agora escolhe este movimento, essa festa, para demonstrar quem ele era. E a nossa intenção com essa série, falando sobre igrejofobia, que você tem raiva de igreja, é que nós queremos, da mesma forma, apresentar o porquê que Jesus Cristo veio partindo do seu primeiro milagre. Nós não queremos te converter, isso aqui não foi uma isca para você chegar aqui, te colocar dentro da sua cara e falar que você vai para o inferno. Quem somos nós para fazer isso? Nós queremos simplesmente falar sobre esse Jesus de Nazaré. E aí, a gente pode levantar aqui talvez 3 perguntas do porquê que Jesus usou o casamento para demonstrar quem ele era,
Mas a gente pode agora fazer a pergunta: o que Jesus veio trazer para essa festa? Por que esse Jesus, por que ele que tinha que trazer? E como é que ele traz o que ele veio trazer? Então, o que Jesus veio trazer? Por que Jesus tinha que trazer? E como é que ele faz para trazer isso? Que nós vamos falar aqui nessa manhã. Primeira pergunta: o que ele veio trazer? No versículo 8 e 9, diz o seguinte: que agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. A gente leu aqui no versículo 8 e 9. Depois no versículo 9 ele fala assim: o encarregado da festa provou aquela água que foi transformada em água e vinho. O encarregado da festa, a gente, lógico, pode pensar, o encarregado é como se fosse o mestre de cerimônia. Mas eu já expliquei para vocês o tanto que essa festa era importante. Os encarregados das festas do casamento judaico, às vezes eles faziam 1 a 2 festas na sua vida. Eles paravam tudo para planejar. E agora imagina, o cara que ficou responsável pelo andamento da festa fica sabendo que o vinho acabou. Aquilo ali era uma vergonha pública, não era simplesmente como a gente faz os casamentos, né? Amiga, tu viu, já acabou o docinho, tá absurdo, nem pagaram direito a festa, não sei o quê. Amiga, tu viu que comidinha, mais ou menos, viu? Tudo gelado, salgadinho. Não era um negócio assim, uma besteirinha. O encarregado da festa agora, talvez depois daquela festa ele ia suicidar, porque ele falhou na missão da sua vida. Não só isso, ele falhando, automaticamente, o noivo e a noiva seriam taxados como aquele povo que fez aquele casamento que fez faltar o vinho, a alegria. Aquilo seria uma vergonha, assim, a gente pensa que é exagero, mas não. O encarregado da festa, ele estava talvez desesperado naquela situação. O vinho acabou. E o que Jesus então faz? Jesus chega naquela festa e quando ele chega ali, ele vai então, na sua primeira atividade ou ação, demonstrar para nós que estamos em um grande casamento. Eu quero fazer aqui um paralelo para você entender um pouco melhor isso, porque a nossa vida e essa música para encontrar a luz no fim do túnel, Jesus faz a comparação que todos nós estamos vivendo uma grande festa, nós temos alegria. Tem muita gente que fala assim: cara, eu não preciso de Deus porque eu sou feliz. Eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha família saudável, eu não preciso. Mas todo mundo aqui sabe que tem algo no seu coração que você até hoje não conseguiu sanar. Um problema que você fala assim: irmão, eu aparentemente eu tenho tudo, eu sou um cara resolvido, uma mulher resolvida, mas tem hora que eu falo assim, está faltando alguma coisa. E agora que Jesus está mostrando é o seguinte: que nós vivemos em um grande casamento, uma grande festa. Nós temos a celebração, nós temos a parte boa, nós temos a parte do bolo, nós temos a parte onde nós vamos comer, nós temos as festas, nós estamos com a nossa família, a gente pode rir, a gente chora de alegria, a gente celebra, a gente dança, nós trabalhamos, nós temos saúde. Mas chega uma hora, meu irmão, que Jesus quer mostrar é que nós não vamos conseguir sanar o que o nosso coração está precisando. E a gente começa agora a passar por umas crises, algumas depressões, e fala assim: o que está acontecendo? O que está acontecendo com a minha vida? Porque eu tinha tudo para ser muito feliz, mas tem algo que está faltando. E até você que não acredita em Deus aqui, você sabe que isso é verdade. Todos nós temos alguma coisa, uma pergunta que a gente não consegue responder. E o que Jesus vem fazer então? Jesus vem trazer de maneira bem clara para aquele povo que estava envergonhado, aquele povo que estava desesperado, porque o casamento agora não estava acontecendo como eles planejavam, que a busca da alegria só uma pessoa poderia trazer. E essa pessoa era Jesus, introduzindo a Ele mesmo, introduzindo o seu ministério, dizendo assim: olha, vocês vão ter muitas alegrias, muitas frustrações, mas a alegria eterna quem pode trazer sou eu. E naquela festa que Jesus faz, o que Jesus está a fazer, por isso que o cristianismo cresce tanto, é porque nós cremos. Não é que você vai passar por um problema. O casamento ele vai acontecer, ele vai continuar acontecendo, nós vamos ter algumas complicações. Algumas igrejas vão dizer para você o seguinte: vem para cá, porque o seu sofrimento vai acabar. Isso não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Jesus, quando ele vai falar sobre ele mesmo, ele fala: ó, vamos passar por complicações, mas vocês vão ter que ter bom ânimo, vocês vão passar por complicações como eu tenho passado. Mas a gente vai ter que entender que a nossa vida não é simplesmente para ser vivida como uma grande festa de casamento, porque a alegria, uma hora da sua vida acaba. Já percebeu que quando você acha, coloca a sua expectativa e a sua alegria em alguma coisa, até mesmo num casamento, ou num carro novo, ou em uma família, quando você acaba de conquistar aquilo que você sonhou, bate de novo aquele sentimento: eu preciso de algo melhor, porque isso aqui não é suficiente.
Você pode até usufruir durante um tempo, mas depois de um tempo você fala assim, está faltando algo. Porque nós não conseguimos saciar o desejo da nossa alma com as coisas que o mundo pode oferecer. E aí Jesus chega e fala o seguinte: olha, vocês vão passar por sofrimentos, o casamento de vocês, o vinho vai acabar, eu vou até suprir aqui o vinho para que a festa continue. Mas eu sou, e o que eu vim trazer se chama alegria. O que Jesus foi trazer, meu irmão, não foi nada além do que ter um relacionamento com Ele. E hoje em dia o que se faz, eu tenho até medo. O cara tem que parar de fazer tudo na vida. Eu vejo pessoas que são o cara acha que fazer a coisa certa é estar todos os dias aqui na igreja, se doando. Tem gente que não faz mais amor com a sua esposa, que não sai mais com seus filhos, que não dá mais agora atenção com seus amigos, porque acha que o evangelho e o cristianismo é isso daqui. A gente acha que isso daqui é o que de sucesso para a gente ter alegria, e não é. O que Jesus veio trazer foi a alegria nos relacionamentos. O evangelho puro e simples falar assim: olha, irmão, tem muita coisa acontecendo, mas eu vim trazer uma coisa, eu vim trazer alegria. E o sofrimento que nós passamos aqui faz parte. Tem uma parte do livro que eu gosto muito, de Dostoiévski, que ele fala no seu romance algo muito interessante sobre esse sofrimento. A minha missão aqui não é falar para você: aceite a Jesus hoje, que os seus problemas vão acabar. Isso aqui é propaganda, quem lembra? Caixa de Puleta da Majara. Não é isso. Agora, passar por problema, entendendo que aquele que pode sanar o nosso coração, a nossa expectativa de Jesus é bem diferente. E Dostoiévski, em seu romance, ele escreve o seguinte: acredito como uma criança que o sofrimento, o casamento, quando eu falo aqui da nossa festa que nós estamos inseridos, ele é debelado e compensado, e todo absurdo humilhante das contradições humanas se desvenciará como uma miragem deplorável, como a invencionice desprezível da mente do homem impotente, euclidiana, que no fim do mundo, no momento da eterna harmonia, algo tão precioso se dará, que bastará para todos os corações, para o conforto de todos os sentimentos, para a expiação de todos os crimes da humanidade, de todo o sangue derramado, que se tornará só possível perdoar, como justificar tudo o que aconteceu. O cristianismo desse autor aqui, ele é emergido através da sua imaginação literária e afirma crer que o fim da realidade será algo extraordinário. A alegria é tão incrível, que a satisfação é tão impressionante, que a vida mais miserável dará a impressão, como disse Teresa de Ávila, ter sido como uma noite em um hotel ruim. E aí o que Jesus vem mostrar aqui, veja bem, eu também não estou dizendo o seguinte: eu vou ser amigo de Jesus, não vai mudar nada, não é isso. Mas as experiências que nós temos depois que Jesus chegou naquela festa, ele restaura o vinho. Como ele agora vai nos proporcionar, é como se fosse um balanceado que nós vamos viver na eternidade. Nós cremos sim, e você vê aqui a gente cantando, isso aqui não é falsidade, nós temos alegria e nós somos felizes. Agora, isso que tudo é algo muito pequeno. O casamento e o vinho restaurado era simplesmente Jesus simbolizando: olha, eu vim para resolver o problema da festa, mas daqui a pouco o vinho acaba de novo. Mas o que eu vim trazer é o que vocês estão esperando, é a alegria. E o que Jesus veio trazer? Alegria. O que Jesus veio trazer é restauração das nossas crises, nossos problemas. Mais uma vez, não é que tudo vai ser restaurado agora. É como se nós estivéssemos aqui ainda vivendo como uma noite ruim em um hotel. Mas ela vai passar. E aí o Dostoiévski vai falar que o seguinte: alguma coisa extraordinária vai acontecer no futuro. Eu não sei o que, mas essas experiências aqui, elas são muito rápidas. Em segundo lugar, por que Jesus era o cara que tinha que trazer essa alegria? O que Jesus veio trazer? Alegria, relacionamento, olhar um para a cara do outro e poder ser amigo sem muita traje de religiosidade. Mas por que é esse Jesus que tinha que trazer isso? Guilherme, eu não estou entendendo, porque você está falando então agora que a alegria é eterna, eu só posso encontrar em Jesus e na igreja. Veja bem, você pode encontrar alegria em tantas esferas da vida, não é isso que eu quero dizer. Mas essa alegria que você tem encontrado aqui é uma alegria que talvez vai te suprir durante a sua vida, 80, 90 anos, mesmo você vendo crise. Agora, o que Jesus veio trazer não era uma alegria simplesmente momentânea. Era uma alegria que nós vamos experimentar algo que é muito maior do que a gente consegue conceber. E aí Jesus agora, nos versículos que nós lemos, Jesus pede para os seus serviçais lá, o cara fala assim, olha,
pega essas talhas, ou esses potes, como diz na versão que nós lemos, e use isso aqui, encha-o de água, porque eu vou transformar essa água em vinho. Por que Jesus era o cara que poderia trazer essa alegria? Por que é ele que tem que trazer essa alegria? Jesus pega aqueles potes, e aí diz que aqueles potes eram usados para a purificação dos pecados, era a rotina dos religiosos. No Velho Testamento, o povo que era salvo e acreditava em Jesus, que Jesus estava por vir, eles tinham vários rituais religiosos de purificação. Então, por exemplo, todo mundo aqui, se tivesse errado, feito alguma coisa ruim, você não poderia chegar e falar assim: olha, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, Deus. Ele tinha que, às vezes, sacrificar algum animal, algum sangue teria que ser derramado em favor do seu erro. Existia um sacerdote, sumo sacerdote, era todo um processo ritualístico muito grande para você resolver o seu problema. Jesus agora, vê que coisa legal, vai chegar na sua primeira apresentação para a comunidade, para mostrar o que ele vai fazer. E Jesus vai falar para usar justamente aqueles potes que eram usados para a purificação dos pecados. Eles se lavavam, eles tinham que estar puros para ter um relacionamento com Deus. E Jesus vai usar aqueles potes como instrumento para transformar aquela água em vinho. E basicamente o que os teólogos dizem, as pessoas que estudam a Bíblia, é que essa atitude de Jesus demonstrou o que toda a Bíblia e o que nós deveríamos aprender ou nos apaixonar cada vez mais, porque Jesus, ele não veio para te prender ou para você se tornar uma pessoa assim: olha, você vai ser aceito se você fizer isso. E existe esse ritual para você ser aceito por Jesus. O que Jesus faz ali é usar aqueles ícones daquele ritual de purificação como um instrumento para trazer a alegria. Basicamente, o que o povo judeu acreditava é o seguinte: que eles precisavam cuidar muito dos rituais para encontrar um relacionamento real com Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eles, por exemplo, precisavam guardar o sábado, o Shabá era sagrado. Eles precisavam ter cuidado do que eles iam comer, do animal, o sangue eles não podiam comer. Eles tinham cuidado do calendário judaico, eles tinham a Páscoa, que era muito importante para eles. Os judeus, eles cuidavam muito desses processos ritualísticos. Quando Jesus chega, Deus fala assim: ei, a gente pode parar com isso, porque eu vim trazer alegria, e agora eu vim me relacionar com todo mundo que acredita que eu sou o Deus verdadeiro. O que Jesus vai fazer, meu irmão, e é isso que para mim é um ponto crucial, é que infelizmente você talvez tenha raiva, você acha que tem raiva de Jesus, é porque talvez você nunca teve relacionamento com Jesus de verdade. A sua raiva talvez é do instrumento que um dia tentou propagar Jesus. E hoje o que nós vemos aqui de igrejafobia, você tem uma raiva de igreja por quê? Porque a gente vê na televisão, isso não condiz com o Evangelho. As pessoas estão criando rituais para você ser aceito. É ou não é assim? Você quer ser abençoado? Dê o seu carro, dê a sua fazenda, você tem que fazer isso. Eu já ouvi no rádio: olha, se você está passando por dificuldade, amanhã de manhã vem alguma oferta especial para você trocar o seu anjo da guarda. A crise está tão grande que até o céu os anjos estão perdendo emprego. É ridículo, mas isso causa um pavor. E quando a gente for pensar nessa série, não tem mais como a gente ficar agora pisando em ovos e achando assim: ah, vamos, a minha ideia não é bater em igreja nenhuma, mas é porque a gente precisa. E Jesus, sabe o parede? Jesus era um cara, meu amigo, que quando ele se encontrava com as pessoas que eram críticas e tinham dificuldade dentro do Evangelho, Jesus tinha uma paixão e a paciência muito grande. Ele sentava, capítulo 3 de João, o tal de Nicodemo. Jesus sentava com o tal de Zaqueu, cobrador de impostos. Jesus sentava com as prostitutas, com o povo que a igreja bota para fora, ao invés de aproximar. E o Evangelho de Jesus, meu irmão, não é para te assustar, é para te aproximar, para você ter um relacionamento real com Jesus Cristo. E aí, o que a igreja tem feito de maneira muito errada é que eles têm enfatizado essas talhas, esses potes de purificação e falam: olha, você só pode ser aceito se você não tiver essa tatuagem, pode tirar, senão como é que você vai para o céu assim? Você só pode ser aceito quando você tiver o seu carro restaurado. E quando é que é o seu dízimo? Você só pode ser aceito quando você parar de escutar a música do mundo. Você só pode ser aceito quando você mudar a sua roupa. Vocês estão vendo? Rituais para ser aceito. O que Jesus faz no casamento? O povo está desesperado, tentando encontrar uma luz no fim do túnel. Nós estamos querendo encontrar qual é a resposta para os traumas da minha vida. Essa música do Everton Viana mostra isso. O povo desesperado, querendo atracar no ponto. Eu preciso encontrar a solução. E aí Jesus, meu irmão,
ele chega para dizer, olha, a solução sou eu vim trazer essa alegria. Agora, por que Jesus era um cara que teria que trazer essa alegria? Por que Jesus traz essa alegria? Porque é o seguinte, meu irmão, Jesus, ele veio precisamente para morrer pelo meu pecado, pelo meu pecado, pelo seu. E você, talvez vai ficar um pouco chateado com o que eu vou falar aqui agora, mas nós cremos na fé cristã que todos nós temos um problema no nosso coração, se chama pecado. Talvez você está pensando assim, mas o cara agora vai acusar que eu sou pecador. Tá bom, não vou usar essa expressão, mas vê se você concorda comigo. O apóstolo Paulo, no capítulo 7, versículo 19 de Romanos, ele fala o seguinte, ó, o bem que eu queria fazer, isso eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, meu irmão, este mal eu faço. Ah, mas isso serve para mim? Será que não? Veja bem, eu não estou falando que você é um ladrão, mas como é difícil, quem é casado aqui, a gente sabe que o casamento é algo saudável, que nós temos filhos, mas a gente manter um casamento saudável. E aí, a gente sabe o certo a fazer, mas nós temos uma tendência a ser atraídos por algo que vai estar de fora do casamento. Nós temos, por exemplo, jeito de ganhar, sei lá, 5 mil reais como salário, mas se a gente fizer uma coisinha para o nosso chefe que é ilícito, não pode ser feito, ele vai aumentar mais 2 mil, o que a gente faz? Pô, posso fazer o quê? Ele é meu chefe, tem que fazer. Ou seja, você sabe o que é certo e o que é errado, mas o mal que você não quer fazer, esse você faz. Por quê? Nós temos um problema no nosso coração. Nós somos propensos a fazer o que é errado. Eu sempre brinco aqui e falo, quem é da igreja já ouviu falar bastante isso. Eu tenho um filhinho de 1 ano e 2 meses, e é impressionante a evolução dele. Mas eu vejo ele assim, eu percebo que ele tem um problema no coração dele chamado pecado, como todo mundo tem. Pecado e pecador, você não é pecador porque você peca, mas nós cremos que toda a humanidade já nasce propenso a esse erro. Ou seja, nós já nascemos pecadores. E meu filhinho, meu amigo, eu nunca ensinei para ele que tomada é coisa errada, mas ele tem uma atração por tomada, por subir escada, e ele sabe que ele não pode, mas ele vai lá se tremendo. Filho, não pode isso. O que Jesus veio trazer? Por que ele veio trazer? Porque trocar aqueles potes da religiosidade, ou seja, eu só aceito se eu me purificar com os potes. Jesus usa justamente aqueles potes. Então, a partir de hoje, presta atenção, você não precisa ficar preocupado como é que eu vou ser aceito por Jesus Cristo. Quais são os potes, quais são os passos para ser aceito? Meu irmão, o passo é você entender isso, que Jesus Cristo veio. E não foi ele, não foi você que trocou, ou alguém que trocou aqueles potes e falou assim, esses potes não servem mais para a purificação do povo judeu. Quem fez isso foi o próprio Jesus e falou assim, olha, eu não quero saber, a mudança que pode ser gerada, eu creio que pode ser gerada, ela vem depois de você entender que Jesus veio para trazer alegria, e Jesus, ele veio e ele trocou essas leis por um relacionamento real. A minha intenção aqui como pastor dessa igreja não é convidar você a participar desse culto, dessa igreja junto conosco. Se você puder fazer isso, que massa, a gente vai caminhar junto. Mas eu estou falando aqui sobre o Evangelho. A boa notícia é que você hoje, do jeito que você está, irmão, mas eu fiz muita coisa, eu matei um cara, eu roubei na minha empresa. Se você hoje quer ter relacionamento real com Jesus hoje quebrou essas barreiras para falar assim, filho, é isso que eu quero, vamos caminhar junto, eu quero ser seu amigo. Isso é o Evangelho. Ah, mas isso não tem lógica. Tem uma palavra na Bíblia que se chama graça. Graça significa favor que nós não merecemos. Quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele fala o seguinte, olha, é pela graça, ou seja, pelo favor que vocês não merecem, que vocês são salvos. Basicamente, porque eu quebrei os jarros da religiosidade. Não é porque vocês têm que fazer um monte de coisa. Ele fala, não é por obra, sabe para quê? Para que ninguém se ache, para que ninguém se glorie. Porque quando a gente coloca o pré-requisito para ser salvo, meu irmão, vai ter gente a falar assim, eu fiz isso, eu mereço salvação. Quando você merece salvação, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus fez por você. Ele trouxe alegria, ele está aqui hoje querendo ter relacionamento real com você. E isso é Evangelho. Por que Jesus então tinha que trazer? Porque ele era o único que poderia quebrar as barreiras da religiosidade. Então, se um dia te falar assim, sai para o inferno, porque você tem o cabelo comprido, você está com piercing, porque você está divorciado, meu irmão, Jesus hoje está dizendo para você aqui, ó, eu quero ser seu amigo,
Jesus, sabe que não foi Jesus que criou a organização da igreja? Isso pode parecer pesado, mas a vida de Jesus foi como? Era sentar debaixo de árvore, em cima lá do monte, e conversar com um monte de gente. Era algo muito orgânico. A organização, ela surgiu depois, para a coisa funcionar. Mas hoje, os jarros, a religiosidade, elas estão fazendo o quê? Elas estão sendo responsáveis pela manutenção do nosso relacionamento com Jesus. E o próprio Jesus veio para quebrar esses jarros, falar assim: meu irmão, vamos parar com isso. Eu quero simplesmente me relacionar com vocês. O que Jesus veio trazer? Alegria. O que ele tinha que trazer? Porque ele era o cara, ele era o responsável por quebrar isso daqui e falar assim: olha, o que eu preciso a partir de agora é simplesmente que você entenda que do jeito que você está, a gente pode ser amigo. Terceiro lugar, mas como é que Jesus traz essa alegria? Como é que ele fez para trás? Tudo bem, o casamento foi legal, ele transformou aquela água em vinho, mas como é que ele faz então? O que você está querendo dizer diante de uma história que está na Bíblia? É meio incompreensível. Eu estou tentando agora escutar uma história de um livro que eu não sei nem se é verdadeiro ou se não é. Mais uma vez, você não é obrigado a tomar nenhuma decisão. Nós não estamos te pedindo aqui o seu dinheiro, ou que você mude radicalmente a sua vida, porque nós queremos que toda mudança parte do princípio de um relacionamento real. Eu estou casado já há 8 anos. Eu sou um cara totalmente diferente do cara que casou com minha esposa 8 anos atrás. Por quê? O amor que eu serei com a minha esposa, ela foi me tangenciando, a gente foi se encontrando, e este amor me fez eu agora acionar uma pessoa para satisfazer o desejo da minha esposa. Então, relacionamento com Jesus não é você falar assim: ah, eu não quero aceitar Jesus, sabe por quê, cara? Vou me forçar a fazer isso, isso, isso. Se alguém está te forçando, irmão, isso é um erro. Porque todo fruto, ele parte a partir de um relacionamento real. E não é de jarros de religiosidade que vão tentar mudar a sua fé. Então, Jesus traz alegria, ele é o responsável por trazer, porque ele poderia quebrar. A gente tinha um problema e nós não tínhamos como resolver, então ele vem e fala assim: olha, eu vou quebrar isso daqui para a gente em relacionamento real. Mas como é que ele faz para trazer? Essa pergunta, ela surge, e a gente pode ver a resposta de Jesus muito rude com a sua mãe. No versículo 4, 3 e 4, a Maria diz para Jesus, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora não chegou ainda. Presta atenção, na Bíblia, toda vez que falar a hora, a gente vai ver isso em 7 momentos do Evangelho. Toda vez que Jesus fala da sua própria hora, Jesus está falando do quê? Da sua morte. Jesus está falando assim: agora fica mais estranho ainda, porque Maria fala então assim: filho, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim: mãe, tá lá, vou morrer ainda. Oi? Maria, Jesus deve ter usado aquele bag lá das mãos daquela mulher lá do Fantástico. Glória a Maria, aquele vídeo é sensacional. Oi, filho, imagina, filho, ó, acabou o vinho. Mãe, tá lá, vou morrer ainda. Quem é filho? Como assim? Maria sabia que Jesus era um cara diferente, especial. Tanto é que no versículo seguinte, Maria fala para os serviçais, ela fala assim: olha, tudo que ele mandar fazer, você faz, que vai dar certo. Eu estou com ele há 30 anos e essa é a primeira festa pública que a gente vem, ele vai fazer o milagre acontecer. Agora, alguns teólogos vão até dizer assim: poxa, Jesus não foi, sei lá, desrespeitoso com a sua mãe, não foi rude. Mas isso é forçar a barra, porque Jesus ali, quando ele fala, a gente falando dos originais, Jesus fala assim: mulher, o que nós temos em comum? Ele fica bravo com a sua mãe e fala assim: mãe, esse é o meu primeiro milagre, a senhora não está querendo já que... Porque Maria sabia da importância que o vinho tinha para o casamento. Mas Maria pensa de maneira muito rasa, assim: filho, resolve, você é o super-homem aí. Ou se eu fosse pai de Jesus, ó, aquele cara tirou onda comigo, né? Valeu, filho, alguém vai mexer comigo aí? É brincadeira, mas é o que as igrejas fazem hoje também. É ou não é? A gente vê pastores batendo no peito e fala assim: ai, de você que falou de um cara, daqui a 3 dias você vai morrer, Deus vai descer do céu, vai te consumir. Meu irmão, o que é isso? E aí, olha, e eu decreto. Eu fico olhando
assim para aquilo, imagina Deus assim, se o Senhor decretou, estou indo já, estou descendo para resolver o seu problema. Deus, ó, restitui, eu quero tudo de volta, eu vim para cá agora. Eu disse, Senhor, desculpa aí, atrasei, ó, estava uma chuva no céu, uma nuvem pesada, mas cheguei, o que eu posso te ajudar? Então nós entendemos, vocês têm raiva de igreja, porque isso é pregado por Jesus. Agora a história começa a ficar ainda mais bonita, porque assim como Jesus fala da sua hora, é que Jesus, em outras palavras, estava ali talvez dizendo o seguinte: Maria, já entendeu que a festa do casamento, a nossa vida aqui, a alegria está se esvaindo, o fim acabou, o povo está desesperado. Você quer então que eu restaure a alegria por completo desse povo que está aqui? Você quer que eu realmente restaure o relacionamento, que esse povo encontre de fato a resposta e ache o cais do porto para atracar o seu navio? Maria, é isso que você está querendo que eu faça diante dessa minha primeira aparição pública? E Jesus ali, ele não está pensando simplesmente na festa, lembra? O casamento era a primeira aparição pública de Jesus. Lembra do político, a primeira aparição? Jesus estava olhando no casamento, mas através do casamento. Jesus sabia que hoje a gente estaria reunido aqui falando sobre essa história. E aí, a Bíblia é muito bonita, sabe por quê? Jesus, o próprio Jesus, ele é chamado, sabe de que na Bíblia? De noivo. De noivo. Em várias passagens a gente pode ver isso sendo relatado. Mateus capítulo 9, versículo 15, diz o seguinte: Jesus disse: será que os amigos do noivo têm motivo para ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Mas virão os dias que o noivo será tirado deles e então jejuarão. Esse versículo aqui é bem interessante. Faz um paralelo com os jarros lá, com a religiosidade, tem que fazer um monte de coisa para ser aceito. O povo estava comendo com Jesus, e aí o povo da igreja lá, os caras eram crentes, falaram assim: vamos jejuar, vamos orar. Nós temos que jejuar uma coisa sensacional, que orar é uma coisa sensacional, a gente crê nisso. Porém, até mesmo os nossos atos, às vezes, eles se tornam religiosos, a gente perde um pouco do princípio que a gente faz. E aí Jesus, ele fala assim: poxa, vocês vão deixar de comer, jejuar, deixar de comer por alguma coisa. E aí, Jesus fala o seguinte para os seus amigos: pode alguém não comer enquanto o noivo, o casamento está acontecendo? Você não pode comer agora. Ou seja, Jesus se autodenomina como noivo. Jesus está falando: eu sou noivo. E outro versículo a gente pode ver Jesus dizendo várias vezes sobre a sua figura, o seu chamado e o porquê que ele veio. Agora, como é que Jesus então traz essa alegria? Como é que Jesus faz isso acontecer? Porque nós cremos que assim como Jesus é chamado como noivo, na Bíblia, e nós cremos que ela foi inspirada por Deus, e o próprio João escreveu esse primeiro milagre. Depois ele vai escrever um livro chamado Apocalipse. Já ouviu falar sobre esse Apocalipse, que é o final dos tempos, né? Você tem medo do Apocalipse? Eu também tenho. Tem muita coisa aí que o pessoal inventa aí, mas assim, Apocalipse é um livro profético. Aí João, que foi alguém amigo de Jesus, tudo indica que João, ele foi o único discípulo que não morreu assim. Tentaram matar ele. Isso está na Bíblia. Os historiadores acreditam que ele foi colocado dentro de um tonel de óleo quente, e aí ele foi preso numa ilha chamada de Patmos lá. E lá nessa ilha, João tem encontro com o próprio Jesus já ressurreto. E aí Jesus vai falar para João: escreve aí essa carta para 7 igrejas, eu vou falar sobre a minha segunda volta. E aí Jesus, conversando com João, vai relatar algo muito interessante sobre essa relação do noivo e Jesus. E nós somos considerados a noiva de Cristo, a igreja de Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz o seguinte: regozijemo-nos, alegremos-nos, demos glória, porque vidas são as bodas do Cordeiro, a sua esposa já se aprontou. Capítulo 21, versículo 2: eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Meu irmão, olha a figura agora. O que nós cremos é que Jesus, naquela festa, querendo mostrar para o povo que a luz do fim do túnel
que o lugar, o porto aonde o povo queria chegar, não poderia estar depositado em coisas. A vida a gente vai ter alegria, mas o que vai acabar? E Jesus vai falar assim: eu sou aquele que vai trazer alegria, que vai acabar com a vergonha do encarregado da festa dos noivos. Jesus é responsável por trazer isso. Ele veio quebrar as religiosidades para ter um relacionamento real. E Jesus agora, olhando através daquele casamento, Jesus sabe o que ele estava pensando, meu irmão? No relacionamento, não de um Deus barro branco que fica no céu lá, chove agora, para de chover, tempestade, sol. Quando ele usa essa expressão de noivo, é para entender. E por favor, se você for pegar uma coisa, pegue isso nessa manhã. É que nós não estamos preocupados, mais uma vez, desculpa estar sendo aqui, talvez até prolixo do que eu estou querendo dizer. Nós não estamos preocupados se você vai querer fazer parte dessa igreja ou não. Se você quiser, é lógico que você vai ser bem-vindo. Mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa entender que Jesus Cristo fez o que Ele fez, porque Ele te ama a tal ponto de ter morrido naquela cruz para falar assim: eu quero ter um relacionamento tão íntimo como um esposo e minha esposa. Eu quero que você entenda, porque eu não quero que isso é um Deus aqui tirando, que não faz isso, acontece. Não, Deus quer simplesmente ser seu amigo. Ah, mas espera aí, pô. Isso é muito fácil, nunca me contaram isso. Então essa igreja é do oba-oba? Não, porque nós cremos que tudo que acontece depois que a gente se relaciona parte de um fruto de um relacionamento real, e não ao contrário, porque senão nós estaríamos fazendo: olha, tem isso para você fazer, agora você se aceita. Não, o que Jesus estava fazendo ali era simplesmente professando a sua missão, dizendo assim: olha, eu vim para trazer alegria, não só momentânea, mas eterna. Eu vim para quebrar os jarros. Você não precisa se esforçar. Hoje você pode ser meu amigo. E Jesus, Ele faz isso. E sabe como é que Ele faz isso? Eu imagino por que Jesus respondeu a sua mãe de maneira tão rude. A mãe fala assim: meu filho, vem, acabou. Foi. Porque você já viu gente no casamento de alguém casada ainda? As mulheres, elas sentam assim e todo mundo fica olhando para aquela festa, fazendo algumas reflexões. Aí a gente vai pegando algumas ideias. Pô, isso aqui é legal para o meu casamento. Essa empresa que fez os docinhos é muito boa. E a gente até conversa às vezes com o nosso noivo ou a namorada, né? Rapaz, quando eu me casar, olha, eu quero que aquela banda ali toque no meu casamento. É assim, não é? A gente fica fazendo. Ou então a gente fica tentando ser bem crítico, porque a gente quer um negócio bem melhor. Mas de maneira geral, as mulheres e os homens que não casaram ainda, eles ficam imaginando o seu próprio casamento, como é que eles vão realizar esse sonho. E Jesus estava ali sentado olhando para aquilo tudo. E naquela hora ele sabia que a única forma da humanidade ter um relacionamento real com Ele, da humanidade, e eu e você temos uma solução, um cais de porto para a gente atracar nosso navio. A única forma da gente conhecer a alegria plena, que não depende das circunstâncias, mas assim, é da expectativa que nós temos da eternidade, é que Jesus sabia que para esse casamento acontecer, Ele precisaria morrer. Rapaz, a grande diferença do nosso Salvador para qualquer outra religião, mais uma vez, eu não estou querendo falar aqui de religião, não vou falar mal de ninguém, mas Jesus viesse simplesmente para viver, ele seria um grande exemplo. Mas porque Jesus veio para morrer, ele se tornou nosso Salvador. E agora, por isso que João, lá com Jesus, fala assim: ei, filho, escreve aí, João. A gente crê na Bíblia. E João foi escrevendo aquele livro lá, e Jesus falou assim: olha, Jesus estava planejando o seu casamento comigo e com você. Porque agora, meu irmão, eu não estou querendo te prometer que a vida é fácil, não. Isso não é evangelho muito simples. Mas nós temos a certeza. Quem entendeu o que Jesus Cristo fez por nós na cruz, nós vamos passar por complicações, a gente vai sofrer, mas a gente tem uma certeza. Que quando a gente morrer, é só o princípio de um negócio chamado eternidade, que você ainda não consegue imaginar, nem eu, nem ninguém, porque é muita coisa. Só que você, às vezes, tem tentado sobreviver simplesmente nessa festa de casamento. Mas Jesus está aqui hoje para dizer para você: olha, você não precisa se preocupar. Do jeito que você está, esquece tudo que você viu aí. Isso é a missão de Jesus, pura e simples.
fazer parte depois, porque tem que ter relacionamento antes. Nada tem que mudar antes de você conhecer Jesus. Então, por favor, não faça loucura, não vê no seu carro, não, irmão, não faça loucura. Você precisa entender que Jesus veio porque Ele te ama e Ele quer ter um relacionamento com você. É isso. Aí, eu quero terminar lendo uma carta. Que coisa linda, porque a gente tem vergonha das coisas que acontecem hoje na igreja, no nome de Jesus. Só deixando bem claro, nós repudiamos esse evangelho da prosperidade, isso que nós vemos, que nós ficamos entristecidos, porque o evangelho é só isso. E aí, alguns religiosos vão dizer para você assim: a ponte é a igreja do Oba-Oba. A gente tem um monte de problema aqui, isso é fato. Ô, meu irmão, eu tenho visto muitos relacionamentos sinceros e reais aqui. E nós somos aqui, em 56, quando surge uma organização chamada Alcoólicos Anônimos. Sabe como é que surgiu? Um cara que era bêbado, que era um homem de negócio lá na Wall Street, em Nova York. Ele liga para um amigo dele de Detroit e fala assim: irmão, eu estou com dificuldade. O cara fala: amigo, eu também estou. Vamos se encontrar agora. E aqueles dois homens, eles se encontram, sabe para quê? Não é para tomar uma, mas é para abrir o coração. E na sinceridade eles vão expondo as suas dificuldades, os seus erros, a sua falha. Como eu gostaria que a nossa igreja fosse parecida com essa dinâmica. E a igreja de Jesus deveria ser parecida com essa dinâmica, porque é o seguinte: não tem ninguém perfeito aqui. E nós somos uma comunidade, também alcoólatras, mas nós somos uma comunidade de pecadores que precisamos de um do outro para a gente se relacionar com Jesus. A gente precisa, e é isso que a gente quer aqui, é falar que evangelho é isso. A gente olha para a cara do outro: como é que eu posso te ajudar? Como é que a gente pode caminhar? Como é que a gente pode viver essa beleza do evangelho? É isso. E aí, isso já aconteceu na igreja, lá no começo, lá no princípio, com a carta de um imperador romano. Ele recebe de um cara chamado Diogneto, 130 anos depois de Cristo. Os judeus religiosos mataram Jesus, certo? Não foi o povo do mundo, foram os religiosos, certo? Só que aí, matando Jesus, o povo acreditou que iam acabar esse movimento dos cristãos. Eles iam parar porque eles são só animadores, eles vivem na grande festa de casamento, mas daqui a pouco eles vão se cansar, a alegria acaba. E matando Jesus Cristo, ou na tentativa de matar Jesus Cristo, eles perceberam que o evangelho não estava pautado em uma adoração a um Deus fixo que não se movia, ou uma religião, estava pautada em um cara chamado Jesus Cristo, que veio apresentar um relacionamento, e não uma coisa para te prender, mas uma coisa para te libertar. E aí, 130 anos depois de Cristo, olha essa carta, isso é história, viu, gente? Isso aqui você pode até não acreditar em Deus ainda, isso não mexeu comigo, mas isso aqui é história. Olha que o imperador recebe uma carta de um homem chamado Diogneto. Olha o que ele diz: deixe-me dizer por que o cristianismo está se espalhando tão rápido. Eles estavam tentando ainda perseguir Nero. Lembra quando a Roma é queimada, a perseguição continuava crescendo e nada parava o crescimento da igreja. Eles estavam preocupados. E aí esse cara, ele vai estudar para entender um pouco mais por que essa igreja crescia. Cristãos vivem na terra, mas a sua pátria está nos céus. Eles vivem em suas terras nativas, mas vivem como estrangeiros. Cada país estrangeiro é para eles como a sua terra natal. E toda pátria é como o seu país estrangeiro. Eles se casam e têm filhos, mas eles não matam os filhos indesejados. Eles compartilham a mesa com todos, mas não compartilham a cama com todos. Eles amam a todos, mas são perseguidos por todos. Eles são pobres e enriquecem a muitos. Eles são pobres e ainda têm abundância de tudo. Eles são tratados escandalosamente, mas comportam-se respeitosamente. Eles são individualizados, mas abençoam em troca. Quando eles fazem o bem, são atacados. Quando eles são atacados, eles se alegram como se estivesse sendo dado uma nova chance. Se eu fosse pedir hoje uma coisa a Deus, Deus, como eu queria que a igreja de Jesus fosse reconhecida como esses cristãos 130 anos depois de Cristo. Porque hoje, infelizmente, por causa até do erro nosso, nós perdemos a simplicidade do evangelho. Então, a minha fala para você que hoje veio para cá assim, veio com raiva de igreja: nos perdoe. Talvez te condenaram ao inferno, talvez te extorquiram. Nos perdoe. Jesus Cristo não veio para fazer isso. Jesus
Jesus Cristo veio para ter relacionamento. Ele veio trazer alegria. Ele veio quebrar os paradigmas da religiosidade. E só Ele poderia fazer isso. Mas para fazer isso, Ele teria que morrer para